Boa tarde, galerinha do mal. Boa noite, bom dia. Não sei a hora que você assistir. Boa qualquer coisa, boa alguma coisa. Novidades aí no ar. Estamos gravando de dia, durante o dia, agora para vocês, né? Em homenagem a todas as mamães do Brasil. Quem diz isso era a Xuxa, né? E tudo mais. Hoje não terá musiquinha, porque hoje vocês terão, né, o Arraete, né? Então vocês poderiam curtir antes a musiquinha, depois assistir a aula, ou assistir a aula antes e depois a musiquinha. Fica a critério de vocês. E hoje nós vamos finalizar o assunto falando sobre litosfera. Graças a Deus, né? Ninguém aguentar mais. Hein? Estamos aí, graças a Deus, para acabar com o assunto, graças a Deus, né? E aí, graças a Deus, vamos continuar com o assunto, graças a Deus. Na aula passada nós vimos, né, os tipos de estruturas que existem do solo, né, o de relevo, na verdade não de relevo, de solo, que seriam dos relevos oceânicos e continentais, e finalizamos com a formação do solo, como se forma o solo. O solo vai ser formado através de desgaste, né, da, das rochas, né, das rochas matrizes, que se formam em detritos, e esses detritos vão se deteriorando até formar o solo. E esse solo é onde existe a matéria orgânica, as plantas retiram os nutrientes para sobreviver. Hoje nós vamos estudar a maneira de se conservar o solo. Primeiro entendendo os problemas que levam ao desperdício do solo, porque o solo também é desperdiçado, né? O solo ele não está sempre sendo reposto com a frequência que nós desperdiçamos ele. Ele também precisa se recuperar para poder ser produtivo de novo, ser fértil de novo, né? Primeira coisa, nessa tabela que vocês têm aí ao lado, né? Você vai ter um negócio interessante, que é a questão do desperdício. Eu coloquei aqui uns 70 mais 700, tá? Que é o desperdício do solo, a perda do solo, dependendo do tipo, né, do tipo de prática que você tenha em relação ao cultivo desse solo. Você pode utilizar para plantio, para criação de gado, né, e tudo mais. E aí, dependendo do tipo de material, o tipo de cobertura que existe, você perde muito solo. O solo é muito desperdiçado e você tem que fazer ele se recuperar. No primeiro aí, que seria uma mata, no caso, uma floresta, por exemplo, em que toda a região do solo é coberta, que a ideia de proteção do solo, para não haver desperdício do solo, é exatamente você manter ele coberto, manter ele, né, assim, protegido. E na mata, na vegetação, a vegetação é densa. Então a água, a chuva, o vento, ele não bate com tanta frequência no solo. E aí você vai ter menos desperdício desse solo. E aí você vai ter um desperdício por ano de 4 quilos por hectare, que é um quantitativo pequeno, né, por hectare, falando, né, em si, por conta da proteção realizada pela mata. Agora, se você for para a pastagem, que é muito aberto, né, na verdade, tudo vai ser basicamente aberto, tem as gramíneas e tudo mais, que ainda vai ter a proteção das gramíneas, né? Você vai ter 700 quilos ao ano, 700 quilos de solo. Se você for para o cafezal é a árvore, né? A árvore de café bem grandona, não é aquelas que a gente tem em casa, aquelas que tem em casa não cresce, né? A árvore do café é bem grandona e entre elas tem um espaço, e esse espaço também que é desperdiçado, né? Você vai ter aí uma perca de 1.100, 1.300 quilos de solo por ano, que é um quantitativo grande, né? Se considerado com o que é produzido por ano, que é metade disso, por exemplo, naturalmente por hectare, né? Por exemplo. E aí você vai ter, né, o cafezal, mas o cafezal já tem as árvores para proteger e tudo mais, mas o cafezal, a árvore retira mais nutrientes do solo também. Retirar nutrientes do solo também é, acaba desgastando esse solo e fazendo com que ele se perca. E por fim, o algodoal, que é onde você produz o algodão. O algodão é uma plantinha bem raquinhazinha, né? Bem fininha, que nas pontinhas sai o negócio de algodão. E ela protege pouco o solo. Por conta disso, você vai ter um desperdício por ano de 38 mil quilos de solo por hectare ao ano. Então, é um quantitativo muito grande, se você for comparar com a questão da mata ali, por exemplo. Então, existem vários tipos de agricultura em que se desperdiça muito o solo. E aí existem técnicas, né, maneiras de se conseguir preservar mais esse solo. E essas maneiras de se preservar mais o solo está ligada aos tipos de práticas agrícolas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o que faz que haja esse desgaste, né? Primeiro, o desgaste vai vir através da erosão, tá? Da erosão, pode ser erosão da chuva, por exemplo, do vento. A chuva que é a mais pesada, né? A água que faz mais erosão no nosso planeta. Pode ser o vento, pode ser o sol, né? Tudo isso, se o solo estiver descoberto, vai causar mais erosão. O transporte de material para o outro, o vento pode transportar o material para uma região para outra, assim como a água também.
E hoje nós temos um grande problema, principalmente no Brasil, que é a utilização de agrotóxicos, o envenenamento, né, das plantas, que pode também acabar envenenando o solo. Então, por conta desses fatores, você vai ter aí, né, uma perca muito grande do solo. Por exemplo, cafezais e algodoais, eles também utilizam agrotóxico, então acaba prejudicando bastante o solo, tá certo? Vou continuar. E aí você vai ter as maneiras para se conservar o solo, né? Existem as técnicas agrícolas de plantio para se conservar o solo. O primeiro deles é o terraceamento, né, que consiste em você fazer cortes na encosta da montanha, porque assim, existem países no mundo que existem muitas cadeias montanhosas, por exemplo, China, muitos países asiáticos, principalmente China. Ele tem uma grande extensão territorial, mas só que boa parte das regiões ao redor das montanhas, né, elas têm não eram plantadas. Então criou-se essa estratégia de terraceamento, que é fazer esses degrauzinhos aí, né, íngremes ao redor do morro, em que você vai poder plantar. Qual é a ideia de se fazer dessa estrutura aí de terraceamento, que também vai passar para a curva de nível, a mesma ideia? O objetivo é diminuir a velocidade da água. Se chover, ela não vai escorrer diretamente como se fosse uma superfície lisa. Ela vai se depositar em cada degrau e vai acabar diminuindo a velocidade até chegar na parte mais baixa, né? E aí você vai plantar em cada um desses degrauzinhos aí. Geralmente planta-se muito arroz na região da Ásia, nessas áreas inundadas. Então cada áreazinha dessa fica inundada e a água quando vem ela diminui a velocidade, porque ela para ali, depois desce, para, então você não vai vir diretamente, não vai causar deslizamento, por exemplo, ou transporte do material, né? Quando ela vem, ela fica parada no lugar até encher de novo, e aí os materiais ficam depositados ali, eles não são transportados para uma outra área. Então essa seria a ideia de diminuir a velocidade da água e manter os nutrientes armazenados no solo, para que eles não sejam transportados para uma outra região. Abaixo você vai ter a curva de nível, que é uma região menos íngreme, né? Aqui você vai ter uma montanha assim, né? Bem íngreme, um grau bem elevado. No caso da curva de nível, você vai ter um grau de elevação menor. Você vê muito esses curvas de nível, sabe onde? Quando você vai para Itamaracation, né? Cara, eu vou muito para Itamaracá. Você chega a ligar a Sul, Itapissuma, até a explotação de cana. Né? E você vê muitas delas em curvas de níveis, né? Que vai ser uma maneira de arar e semear o solo, em que você cria, né, umas cotinhas, uns montinhos altimétricos, os montinhos mais elevados. Você vai lá, aí faz aquele montinho assim. E aí, como ela é menos descida, a inclinação dela vai ser um pouco menor, né? Vai ser um morrinho, vai ser um pouco menor. Então, nesse caso, você pode colocar só os montinhos altimétricos, uma elevaçãozinha assim, um quebra-mola, não um quebra-molazinho, para que a água, quando passa, bate aí, ela diminui a velocidade e vai para o próximo. Em cada cota dessa, né, que você faz um montinho, em cada quebra-molazinho desse, você vai ter uma plantinha sendo colocada. E aí, quando a água bate e escorre, ela vai, né, diminuir a velocidade por conta exatamente dessas cotas, desses quebra-molazinhos que existem. Você vê muito isso aí no ali, Carpina, chega Carpina, aí passou para aquele shopping de Carpina, tem lá, né, essas curvas de níveis, tá? Depois, deixa eu me tirar da frente aqui das outras técnicas. Tem o cultivo de árvores, que serve para áreas que sofrem muito com a questão do vento, né? Os ventos que batem muito nas plantações e acabam levando o solo para uma outra região. Então a ideia do cultivo de árvores seria criar uma barreira ao redor, né? Você tem uma área de plantio, aí você planta árvores ao redor em linha para impedir que esse vento leve e transporte esse tipo de material, que transporte o solo. Então quando o vento vem, ele para nessa barreira de árvores e o objetivo exatamente é evitar a erosão, né, dos ventos aí nas áreas de plantio. É uma ideia interessante, né, para áreas muito abertas, né, aí também planas, né, a região de planície, você fazer, né, o plantio de árvores para evitar a erosão eólica, tá? Erosão causada pelos ventos. Depois, né, você vai ter aí a associação de culturas, né? O que acontece na associação de culturas? Geralmente, deixa eu voltar aqui uma imagem para você ver direitinho. Nessa imagem que você tem embaixo da curva de nível, você pode ver que tem um espaço entre uma plantação e outra, né? Entre uma área de plantio e outra. Essa areazinha aí, ela fica descoberta. Como ela fica descoberta, ela pode sofrer com a erosão. Então, a ideia da associação de culturas é a seguinte: eu vou plantar, por exemplo, feijão em uma linhazinha dessa, tá? O feijão que vai ser plantado nas cotinhas, e entre uma cota e outra de feijão, entre uma área e outra de feijão,
No meio eu vou plantar milho, por exemplo. Eu vou aproveitar o espaço, né, para o plantio do milho. Geralmente eu coloco uma planta mais baixa e outra mais alta, né, para a ideia ser exatamente eu proteger o solo totalmente. Como você pode perceber aí, ó, todo o solo está coberto por vegetação. Então eu consigo conservar mais o solo, para que ele não tenha contato direto com a chuva, com o vento ou com o sol, e com micro-organismos, né? Então a planta ela serve para proteger o solo. Você pode ver a diferença aqui, ó. Na de baixo, que tem um espaço entre as plantas que está exatamente exposto, causando maior erosão. E aqui, quando as plantas são protegidas exatamente, né, pela vegetação, causando assim menos erosão. Essas seriam algumas ideias para se ter, né, para se fazer a proteção do solo da agricultura no mundo. Isso é utilizado em vários países do mundo, tá? Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula de hoje. Curtinha, 10 minutos, 11 minutos aí, para vocês assistirem, né, tudo de boa, na tranquilidade. Beijos e abraços, até a próxima aula. Qualquer dúvida, podem perguntar lá no Classroom, podem mandar aquele alô no Instagram lá, MauroCMM, né? E aí podem perguntar. Não precisa me adicionar, não, só precisa perguntar. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Estou sempre à disposição de vocês, tá? Beijo e abraços, falou, valeu!